Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos resolver duas questões de matemática sobre problemas com frações. Antes gostaria de pedir o apoio de vocês, mais uma vez, na inscrição do nosso canal, logo abaixo, deixando seu like para darmos seguimento a este projeto. Bem, vamos começar. A primeira questão, diz o seguinte: Paulo distribuiu R$ 110.000 entre seus três filhos, Cláudio, Rui e José. Rui recebeu um terço do recebido por Cláudio e José recebeu 2/5 do recebido por Rui. Quanto recebeu cada um? Então, é um problema típico, digamos assim, sobre frações e onde precisamos ter um pouco de atenção, no desenrolar da questão para a gente não perder o raciocínio. Então, é muito importante a gente estar atento, às etapas para poder ter uma compreensão plena, desse problema. Então, vamos lá. A gente pode iniciar, fazendo uma representação do recebido por Cláudio, A gente pode, vamos simbolizar aí a quantidade, digamos assim, recebida por Cláudio como se fosse o valor 1, o valor 1. E daí, a gente, digamos assim, começar a desenvolver o raciocínio com relação aos dois irmãos, Rui e José. Então, vamos representar o valor recebido por Rui como 1/3 de 1, que como foi falado, Rui recebeu 1/3 do recebido por Cláudio. Como Cláudio, adotamos o valor 1, a totalidade. Então, Rui, como recebeu também 1/3 de Cláudio, então 1/3 de 1 é como se fosse 1/3 vezes 1. Então, 1/3. Então, o valor atribuído a Rui, associado ao valor de Cláudio, corresponde a 1/3. Já José, o terceiro filho de Paulo, recebeu 2/5 do recebido por Rui. Tá? Então, a representação para José vai ser 2/5. Quanto Rui recebeu? 1/3. Então, 2/5 de 1/3. Que, como está mostrando na questão, corresponde à multiplicação de 2/5 vezes 1/3, que vai me dar 2/15. Continuando, a nossa solução, temos que representar a soma das partes que corresponde ao total distribuído por Paulo, considerando as quantitativas, os valores representativos, tanto do Cláudio, quanto do Rui, quanto do José, que é o terceiro filho. Tá? Como Cláudio, a gente atribuiu o valor 1, como o de Rui, 1/3 de Cláudio, 1/3 de 1, como a gente mostrou, foi 1/3. E o de José, que como encontramos é 2/15, então é a soma dos três elementos, dos três valores. Então, efetuando aí a soma de fração, achando o MMC, como já sabemos, na forma da equação 1 mais 1/3 mais 2/15, o MMC aí é 15, para o primeiro elemento, a gente vai ter 15 vezes 1, que dá 15 lá em cima. O segundo, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, mais 5. E o elemento, que é o 2/15, vai ser 15 dividido por 15 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Sobre, o mesmo denominador, que foi o MMC 15. Então, 15 mais 5 mais 2, eu tenho ali o valor 22 sobre 15 avos. Essa é a representação total, do valor
que Paulo, né, o pai, distribuiu, né, para os 3 irmãos. Então, essa aí é, digamos, é a totalidade. Precisamos, então, agora, na sequência, encontrar, né, o valor correspondente a uma parte, né, desse valor, dessa fração 22/15, que, né, como eu falei, 22/15 corresponde ao valor total de 110 mil, né, e o meu 1/15, logicamente, vai ser o 110 mil dividido por 22, que vai me dar 5 mil reais. Ou seja, 1/15, né, me dá o valor de 5 mil reais. Então, vamos lá, continuando a caminhada, né, nessa questão. Vamos verificar qual é o valor, né, recebido por Cláudio. Como adotamos inicialmente, né, o valor é 1, considerando a nossa representação aqui agora, corresponde ao 15/15, né, do valor que a gente encontrou, né, no slide anterior, né, com relação à soma de todos os elementos, que deu o total dos 110 mil, 22/15. Então, o valor recebido por Cláudio, né, foi 15/15. Como a gente encontrou que 1/15 corresponde a 5 mil reais, né, Cláudio, então, recebeu 15, né, vezes 1/15. Como 1/15 é 5 mil, então ele recebeu 15 vezes 5 mil, corresponde a 75 mil reais. E o valor recebido por Rui? Como vimos, ele recebeu 1/3 do valor de Cláudio, como diz o enunciado do problema. 1/3 vezes 1, que no nosso caso, como está aqui em cima, corresponde ao 15/15, né? Vai ser 1/3 vezes o valor de Cláudio. Quanto foi o valor de Cláudio que encontramos? 75 mil reais, que está aqui. Então, Rui vai receber 75 mil dividido por 3, que vai me dar 25 mil reais. E, finalmente, né, o valor recebido por José, que corresponde, como vimos, a 2/15, né, de 15 dividido por 15, que é do valor, né, atribuído a Cláudio. Então, 2/15 vezes 75 mil vai me dar, né, logicamente, fazendo essa operação, 2 vezes 75 igual a 150, dividido por 15 igual a 10 mil reais. Então, concluindo, né, a resposta para esse problema, a gente vê que Cláudio recebeu 75 mil reais, como a gente viu, Rui recebeu 25 mil reais, como calculamos, e finalmente José recebeu 10 mil reais. Para checarmos se efetivamente a quantidade, né, que Paulo, o pai, distribuiu está correta, basta somar, né, o quanto cada um recebeu. Cláudio recebeu 75 mil, mais 25 mil de Rui, 100 mil, mais 10 mil de José, 110 mil, que é o valor, né, distribuído pelo pai por Paulo. Então, com isso, a gente fecha essa questão. Vamos então, né, sem perda de tempo, para o segundo problema, que fala o seguinte: é um problema típico, né, de torneira, né, envolvendo torneira que enche tanques, né. Esse é um problema muito, né, digamos assim, pedido em concursos, vestibulares e outras provas mais, né? E é interessante a gente se habituar a esse tipo de problema também. Então vamos lá. Uma torneira funcionando sozinha enche um tanque em 2 horas. Uma segunda torneira, também funcionando sozinha,
enche-o em 3 horas. Funcionando juntas, em quanto tempo as duas torneiras encherão o mesmo tanque? Então, esse tipo de problema, né, existe realmente algumas formas e tem estratégias. Né? A estratégia que a gente vai adotar para resolver esse problema, né, vai ser a seguinte. Então, vamos analisar as situações. Com relação à primeira torneira, foi falado que ela enche o tanque em 2 horas. Então, ela enche o tanque em 2 horas, durante um período de 1 hora, ela vai encher meio tanque. Então, enche meio tanque em 1 hora. Essa interpretação é essencial. A segunda torneira enche o tanque em 3 horas. Né? Então, em 1 hora, vai ser 1/3 do tanque. Então, ela enche 1/3 do tanque em 1 hora. São duas informações essenciais para a gente, né, desenvolver o nosso raciocínio. Então, vamos continuar. As duas torneiras juntas encherão, né, quanto, né, do tanque em 1 hora? Então, vai ser 1/2 mais 1/3, né, do tanque, que vai me dar, né, 1/2 mais 1/3, né, fazendo o MMC, né, como vimos no exemplo anterior, cujo MMC é igual a 6, né, vai me dar diretamente 5/6, né, a soma de fração simples. 5/6 do tanque cheio em 1 hora. Ou seja, as duas torneiras, né, juntas, em 1 hora, não consegue ainda encher o tanque completamente. Porque se fosse para encher completamente, daria o 6/6 ou 1. Né? Então, ela enche 5/6 do tanque. Ou seja, está próximo de encher, mas ainda não encheu. Ou seja, para encher o tanque, as duas juntas, a gente tem que ter em mente que vai levar mais de 1 hora. Né? Já que em 1 hora, as duas enchem o tanque, enche 5/6 do tanque. Então, essa informação é essencial. Vamos continuar. Então, logo, né, como eu falei, essa informação é essencial. 5/6 do tanque corresponde, né, 1 hora das duas torneiras, né, enchendo juntas. Né? E 1/6 do tanque, né, quanto tempo vai levar, né, para encher 1/6 do tanque? Então, vai ser basicamente a minha quantidade de 1 hora dividido por 5, né? Porque em 1 hora ela leva 5 partes, né? 5 vezes 1/6. Então, em 1/6 vai ser 1 hora dividido por 5, como está indicado. Ou seja, 1/5 da hora. Nesse momento, que vai nos dar 60 minutos dividido por 5, que corresponde a 12 minutos. Né? 1/5 da hora corresponde a 12 minutos. Ou seja, 60 minutos, que é 1 hora, dividido por 5. Então, tanque cheio com as duas torneiras juntas, né, corresponde à unidade, ou 6/6, né, do tanque. 6 vezes 1/6 do tanque. Então, quem é 1/6 do tanque? Como vimos anteriormente, são os 12 minutos ou 1/5 da hora. Então, 6 vezes 1/5 vai me dar 6/5 da hora, ou seja, como já tínhamos antecipado, mais de 1 hora. Então, extraindo, né, os inteiros, né, 6 dividido por 5 vai me dar 1 inteiro e 1/5, ou 1 hora e 1/5 da hora. Né? Como vimos, 1/5 da hora corresponde a 12 minutos, ou seja, né, as duas torneiras juntas, né, encherão o tanque em 1 hora e 12 minutos. Com isso, né, a gente conclui essa segunda questão como previsto. Se essa questão foi útil, né, para vocês, eu peço, né, o apoio de vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, né,
deixando também o like, compartilhando, né, também essas informações, né, para outros interessados, porque isso vai nos ajudar a continuar mantendo, né, o nosso projeto, né, caminhando, seguindo adiante, tá? Também gostaria de pedir a vocês, se vocês tiverem sugestões para algum tipo de tema específico para ser tratado em outros vídeos, que vocês deixem as sugestões aí nos comentários, ok? Então, obrigado e até a próxima.